Bom dia a todos. Eu sou Beatriz Chan, junta clínica da VPM, e hoje substituindo o professor James Fleck, que foi visitar seu netinho, né, recém-nascido. E vou trazer, então, para coordenar a história do sal na medicina, o professor Fernando Tomé, do Serviço de Nefrologia, que vai fazer a coordenação da mesa. E, a partir de, então, o professor Flávio Fuchs, que vai falar o sal e seu impacto na medicina. A professora Graziela Litt, restrição de sal na insuficiência cardíaca. E, finalmente, Luiz Beck da Silva, médico do Serviço de Cardiologia, com as novas evidências da relação entre o sódio e a insuficiência cardíaca. Professor Tomé. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Na realidade, esse é um assunto que eu acho extremamente importante. Eu tive a curiosidade de ver quanto de sódio nós usamos aqui no Hospital de Clínicas. Fiz um cálculo e nós usamos cerca de 250 mil gramas de sódio em infusões venosas por mês no Hospital de Clínicas, que é um dos fármacos mais usados, se nós formos considerar assim. Então, realmente, o sódio tem uma importância terapêutica, né? Mas eu vou tentar falar três coisas a respeito da importância do sal, já que depois talvez ele seja bastante criticado nas apresentações seguintes. As evidências de que o sal é importante para a espécie humana. Evidências essas que se originam da evolução das espécies, da fisiologia e também da epidemiologia. Quem é mais antigo talvez conheça, esse é o livro clássico do Homer Smith, que é um dos pais da fisiologia renal e que explicou para a comunidade internacional como é que era a fisiologia renal ao longo da evolução das espécies. Na realidade, os transportadores ENaC, bomba de sódio e potássio, transportadores de sódio e contratransportadores de sódio e hidrogênio, já tem origem nas primeiras espécies, lá nos antepassados, ainda nos tempos primitivos, a nível de mares, nos eucariotas, mas é com os vertebrados, principalmente os vertebrados terrestres, que a conservação de sódio passa a ser realmente importante e fundamental para que a gente possa ter vida fora do ambiente marinho. Os animais marinhos protovertebrados tinham simplesmente um canal excretor, um pronéfro, que secretava as impurezas que eles deviam eliminar e tinha um equilíbrio com o meio externo sem problema nenhum. Quando eles foram para ambientes de água doce, houve a necessidade da criação de um glomérulo grande que filtrasse bastante o seu líquido corporal e eliminasse aquele excesso de água que era absorvido por osmose. Houve, então, a necessidade de criar esse mecanismo reabsorvedor de sódio, descrito aqui, que evoluiu e ficou nos mamíferos terrestres até hoje. Os mamíferos que eventualmente voltaram para o mar, tipo baleias e golfinhos, perderam essa capacidade reabsortiva do sódio, por falta de necessidade. Mas aqueles animais que evoluíram para ambientes terrestres passaram a ter diferentes mecanismos de conservação de volume que são extremamente potentes, tanto nos répteis quanto nos mamíferos, sendo que nos mamíferos aqui se desenvolve, então, a alça de Henle com mecanismos de contracorrente que faz conservação de volume bastante eficiente. Uma evidência da fisiologia de que o sal é importante é que nós temos vários mecanismos redundantes e complementares para conservar o sódio. Um deles é o balanço glomérulo tubular. Tudo que se filtra aqui no glomérulo vai para o túbulo proximal e tem um impacto sobre esse túbulo proximal. Se nós filtrarmos demais, o túbulo proximal reabsorve o excesso. Se nós filtrarmos de menos por alguma necessidade, por hipoperfusão renal, mesmo assim o túbulo proximal ainda é estimulado a conservar sódio para manter volume. Então essa relação entre o glomérulo e o túbulo é muito fina e se chama o balanço glomérulo tubular. E o outro elemento importante é que quando mesmo assim escapa sódio para os túbulos mais distais, a mácula densa sente esse fluxo excessivo de perda de sódio
e dá uma mensagem aqui para a arteríola aferente, fazendo constrição e diminuindo a filtração glomerular. Isso é o feedback túbulo-glomerular. Então, são dois mecanismos muito importantes e bem primitivos na evolução das espécies que tentam conservar sódio. Além disso, o néfron tem 4 pontos de reabsorção de sódio, no túbulo proximal, na alça espessa ascendente de Henle, no túbulo distal e no túbulo contorcido cortical, que são alvos de ações terapêuticas e diuréticos, e esses mecanismos com diferentes transportadores de sódio funcionam complementarmente. Se um deles falha, o outro age no sentido de preservar sempre o sódio, ou seja, a conservação de sódio é feita de uma maneira muito intensiva e eficiente pelo rim. Por quê? Porque nós precisávamos disso no momento da evolução das espécies em que o sal era pouco, vamos dizer assim, disponível na natureza. Lógico que nos tempos modernos isso virou, né? Uma outra evidência de que o sal tem vários mecanismos de controle e conservação é esse achado dos últimos recentes anos, em que o sódio não só é conservado pelo rim dessa maneira como foi descrita, mas também existem depósitos subdérmicos, né, na pele, que mantêm o sódio, são os chamados depósitos não osmóticos de sal, que regulam a conservação de sódio pelo organismo. O impacto disso em relação a várias doenças, inclusive hipertensão, recém agora está começando a ser descoberto. Um dado epidemiológico da importância do sal, esse estudo que foi publicado agora em agosto no New England, um estudo grande, epidemiológico, com mais de 100 mil pessoas em diversos países do mundo, coordenado pela equipe de Hamilton, McMaster, mostrando a mortalidade cardiovascular e a mortalidade geral de acordo com a excreção de sódio. Então, se pode ver uma curva em J, né? Tanto para o risco de morte ou eventos cardiovasculares, como só para a morte ou só para eventos cardiovasculares, mostrando que a menor mortalidade está ao redor de um consumo extrapolado pela excreção urinária de sódio, em torno de 4 gramas por dia, e menos do que isso haveria, então, um aumento de mortalidade. Ou seja, parece que o sódio é importante, não dá para ser muito pouca a ingestão de sódio. Lógico que nós vamos falar depois sobre os problemas do excesso de sódio. Quando é que o sal, então, é deletério? Eu quero aqui introduzir uma ideia de que, na realidade, o sal é deletério quando ele está em excesso em relação às necessidades do organismo. E essa necessidade do organismo está muito relacionada com a capacidade renal de excretar. A capacidade renal poderia ser chamada como uma das funções do rim. Então, eu diria que o sal é deletério quando o rim é insuficiente em excretar o sódio, seja por doenças próprias, seja por doenças de outros órgãos ou doenças sistêmicas. Por exemplo, na hipertensão, esse artigo famoso aqui do Guyton, de 1972, já mostrava que quando o rim é incapaz de manter uma natriurese pressórica, ou seja, aumentar a excreção de sódio em função de um aumento de ganho de sódio, isso é um dos fatores primordiais, fundamentais, em relação à hipertensão. Na insuficiência cardíaca, que daqui a pouco nós vamos ouvir falar também, se a insuficiência renal está presente, a chance, o risco de morte aqui, não precisam, isso é uma meta-análise recente do European Heart, mostrando que o risco de morte é 2,3 vezes maior em pacientes com insuficiência renal em relação àqueles que não têm insuficiência renal quando numa população grande de insuficientes cardíacos. Na insuficiência renal aguda também, o balanço hídrico tem sido hoje considerado um dos fatores prognósticos mais importantes. Esse é um dos primeiros estudos que mostrou isso, o estudo FACT, mostrando que o acúmulo de líquido para cada litro a mais que o paciente renal agudo tem, ele tem 60% de risco maior de mortalidade. Isso acontece na insuficiência renal aguda, acontece também na insuficiência renal crônica, e nós podemos ver aqui também um estudo do ano passado, mostrando que a progressão para a diálise, por exemplo, nos insuficientes renais crônicos,
é maior quando o paciente está inicialmente com sobrecarga hídrica, aqui considerado um cut point de 7% de sobrecarga hídrica. Ou seja, parece que a sobrecarga de volume, o excesso de sódio corporal é como se fosse um biomarcador de várias situações. Podemos citar também a questão da cirrose, que é diferente o prognóstico com ou sem a incapacidade renal de eliminar o sódio, e outras doenças que assim também se comportam. Então o sódio é um elemento muito importante, mas quando ele se acumula no organismo de uma maneira exagerada, o rim não consegue controlá-lo, ele passa a ser deletério. Professor Fuchs, fale para nós sobre hipertensão, sobre o sódio na medicina. Bom dia a todos, obrigado por terem vindo, obrigado por me convidarem de novo, é um prazer sempre falar. Eu tenho uma palestra aqui de 3 horas que eu vou condensar em 10 minutos, mas vai ficar rápida, porque boa parte nós temos um jogral combinado à distância que ficou bem. Primeiro tem que declarar o meu conflito de interesse, que no caso é um uso abusivo intermitente, né? Eu faço uma pizza maravilhosa, alguns conhecem, não boto quase sal na massa e nem no molho, mas os topping vem com um monte de sal, tá? Como, especialmente o queijo brie, né? O queijo brie é um pouco difícil de não colocar na pizza de 16 queijos e ele carrega muito. E o churrasco como prazerosamente de vez em quando, mas o resto da minha dieta é muito pobre em sal, até porque a minha mulher manda eu comer pouco sal. A função básica do sal está aí, né? Foi apresentada, foi vista, é indispensável para a nossa existência, para manter a nossa volemia, manter a perfusão renal. Isso determinou que fôssemos montados de forma, nós, seres humanos, mamíferos fora do mar, ou com uma obsessão pelo sal. Nossas papilas gustativas são muito dificilmente satisfeitas, e quanto mais come-se, mais se quer, né? Veja-se o tamanho dos sacos de batata fria, de pipoca, e dos correspondentes volumes, o volume dependente exclusivamente do sal, né? E vocês veem aquele saco de meio quilo de pipoca, e agora já tem copo de 3 litros de Coca-Cola, né? Que é aquela dupla que nós temos que levar para dentro do cinema. Então nós buscamos incoercivelmente, mantemos de maneira mais obsessiva possível, o rim fecha, não bota sódio nenhum para fora, se necessário. Todos os sistemas são redundantes, né, como foi dito pelo professor Tomé, de manutenção do sódio, mas a gente perde 2 gramas por aí, com a descamação de peles, mucosas, etc., muito pouco pelo suor. E um aspecto também de grande importância para a nossa funcionalidade é a descoberta de que o sal mata bichinhos, né? O sal tem um efeito altamente bactericida e permite, portanto, que os alimentos se conservem. Essa foi uma chave para o desenvolvimento humano que determina as consequências médicas disso, do sódio que precisamos para viver e do fato de termos, toda a história sabe, esqueci de botar um slide bonito que eu tenho de uma imensa catedral que eu estive há 7, 8 meses atrás, uma imensa catedral em Cracóvia, numa mina de sal a 100 metros abaixo, inclusive o Papa lá já foi lá, o antigo Papa rezava a missa lá, é um troço maravilhoso, 100 metros fundo do sal, numa mina de sal que tem 2 quilômetros de extensão, numa época que não se buscava sal no mar, tinha que buscar e cavocar em Minas, e ele valia também, ainda continuava valendo muito dinheiro, digamos assim, a origem do salário, conhecido por todos, e essa igreja, as paredes, tudo é sal, as estátuas são de sal. Recomendo, se forem, façam 2 coisas, vejam a igreja em Cracóvia e vão a Auschwitz ver o horror que a humanidade fez há meia dúzia de anos atrás. Então, a conservação permitiu as principais consequências humanas. Esse grande round só existe por causa do sal, senão ele estaria ocorrendo na Europa, tá? Nós só conseguimos atravessar o oceano por causa do sal. Todas as civilizações, de uma maneira ou outra, descobriram a mágica do sal, mesmo sem saber que era cloreto de sódio tinha dentro, mas botava aquele troço dentro e o alimento não estragava. Os portugueses botaram no bacalhau, certo? E atravessaram o mar, e nós botamos aqui para conquistar o Brasil, certo? No Rio Grande do Sul fizemos o nosso charque, no Nordeste fizeram a carne de sol, e agora as indústrias todas fazem a mesma coisa. Continuamos todos vivendo na mesma perspectiva. Botamos sal para conservar os alimentos,
certo? Está presente, e aquela bolacha doce que nós mais preferimos é a que tem mais sal, certo? Porque ela toca no nosso gosto, faz um misto, né, de prazer do doce e do salgado ao mesmo tempo. Mas e o risco? Então isso foi bom, foi bem, só estamos aqui por causa disso, certo? O sal permitiu a conquista dos terrenos humanos, senão o Bill Gates teria nascido na Europa, certo? Porque ele é descendente europeu e demoraria muito para atravessar, descobrir geladeira, transportar de avião, etc. Talvez nós não tivéssemos aqui, certo? E a consequência é essa, o risco cardiovascular aumentado. A hipertensão explica a doença cardiovascular, todo mundo sabe. Por que a doença cardiovascular é frequente? Por uma razão muito simples, porque a causa é frequente. Certo? Estou me perguntando por que é frequente, é simples. Tem uma causa que é frequente, ela é frequente. Certo? 30% da população é hipertensa, começando nos moços, e nos velhos, nos idosos, que não nenhum aqui, por acaso, é de 68%, ou seja, a cada 10 anos, né, quase 30% no total, aos 40 anos é 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70. Ou seja, se você não é hipertenso, será, a não ser que você se beneficie das pesquisas do professor Fux e a sua patota. Né? Etiopatogenia da hipertensão arterial, o sal está ali, né? É exatamente isso que foi dito pelo professor Tomé, certo? Que o rim é o regulador, a nossa pressão dependente da função renal, é ela que regula o nosso balanço de sódio a longo prazo. Tudo que aumenta a pressão, retém sódio, é transitório, porque o que o sódio faz? Com a diurese pressória, se a pressão aumenta, bota para fora, e a pressão volta para o nível anterior. Há inúmeras evidências nesse sentido, inclusive contribuições brasileiras. Vejo como os brasileiros estão na origem da ciência. Esse é um trabalho do antropólogo. O que ele usou do Brasil foram só os índios, certo? É o mais famoso antropólogo da história da humanidade, porque ele tinha um cunho também biológico. Ele media coisas como a pressão arterial nos mundurucus e os carajás. Esse é um slide que meus amigos mais próximos conhecem há muito tempo, e vejo que nos mundurucus a pressão era definidamente mais alta. Nos carajás, tribos parecidas, com uma diferença: uns tinham sido catequizados e usavam o sal para conservar os alimentos, e também acreditavam no nosso Deus. Então, tem duas hipóteses: ou é acreditar em Deus como nós acreditamos, que é hipertensor, ou é o sal adicionado à alimentação. Estudos ecológicos como o de Doll, famoso, um livro de hipertensão maravilhoso que eu roubei, aliás, eu ganhei de presente uma vez, tem tudo isso lá dentro, essa figura e outras e outras e outras. O experimento aqui, né, veja como o nosso jogral funcionou bem. Esse é o experimento clássico do Guyton, onde ele, com cães, ele tira o rim direito, e remove parte do esquerdo, aí adiciona... Bom, vocês estão vendo, NaCl, infunde, a pressão sobe, bota água, a pressão baixa, bota NaCl de novo. Então, ou seja, se tem menos massa renal, o rim precisa de diurese pressórica. E aos 40, 50 anos, os regimes pressóricos aumentados promovem dano numa membrana das mais nobres do organismo, que é a membrana basal do glomérulo, que ela não aguenta esse regime de pressão e a gente vai perdendo glomérulos. Por que a pressão aumenta aos 40 anos? Porque a gente vai perdendo glomérulos. E aí a pressão mais aumentada determina a perda de mais glomérulos, e a pressão vai aumentando e entra num ciclo vicioso. Não chegamos a desenvolver insuficiência renal crônica, porque creatinina e ureia a gente bota para fora facilmente, certo? Mas desenvolvemos uma espécie de insuficiência renal crônica para catabólitos inorgânicos, especificamente o sódio. Essa é a etiopatogenia da hipertensão. Aí, como eu acreditava nisso, fruto de muitos estudos, como esse transplante de rins de ratos predispostos à hipertensão. Não vou explicar por causa do tempo, mas, enfim, a hipertensão acompanha o rim doado. Então, não é neuromediador, não é nervo, não é nada. É o rim que leva a hipertensão. Quer dizer, o rato que tinha nascido para morrer velho, não sei quando é que morre o rato, se aposentar e morar nas Bahamas, certo? Com rim excretor de sódio, ele recebeu, coitado, um transplante de um rim retentor de sódio e morreu de AVC, como eles morrem nesse clássico experimento aí demonstrado. E aí nós fomos investigar. Deixa eu mostrar para vocês trabalhos importantes que serviram para o meu convencimento sobre a etiopatogenia da hipertensão, que é esse experimento aqui. Deixa eu procurar, talvez tenha algum voluntário aqui. A professora Helena von Hay, por exemplo, é uma das participantes desse estudo. Na época era minha estudante e voluntariamente participou de um experimento complexo que requeria 9 dias de restrição de sal assim, de maneira obsessiva, 9 dias de dieta regular em sódio e 9 dias de sobrecarga de sódio com umas drágeas que eu consegui
das indústrias metalúrgicas, aí, de fundições, que davam para os seus funcionários comer, entende? Porque eles perdiam, muitos só achavam que perdiam, então tinha uns vidrões grandes com umas dragens de sódio que eles botavam goela abaixo. E aí eu consegui produzir uma sobrecarga de sódio que determinou, lá no canto à direita, no terceiro dia da sobrecarga, um aumento da pressão arterial nos predispostos, que tinham o pai ou a mãe hipertenso. Ok? Eu não sei onde é que está o professor Helena, se está aqui de um lado ou do outro, mas lá nos alfarrábios eu posso até informá-la. E até ver como é que está a pressão dela hoje, se ela não precisa tomar remédio para pressão. Mas o que vocês viram é que no terceiro e sexto dia a pressão subiu, diurese pressórica e excreção desse excesso de sódio em seguida. E vimos na população, no estudo populacional, né, indivíduos vivendo livremente, aí o que eu mostro aqui à esquerda, trabalho também publicado, naquela época, o Dr. Renan Moraes foi o meu aluno de doutorado nesse estudo, de mestrado ainda, é de que quando coexistiam predisposição familiar forte e sobrecarga de sódio medida pelo sódio urinário, a pressão era mais alta dos que os indivíduos das condições parecidas. Mais recentemente, alguém acha que eu entendo desse assunto, pede para eu escrever um editorial, a Slavery Hypothesis para os americanos está viva ainda. Tenho recebido muitas correspondências até ao redor desse trabalho. Tem um grupo aí que estuda esse assunto, acha que eu entendo, eu só disse isso, que está escrito nas outras fontes. Que talvez os negros norte-americanos, não se aplica ao Brasil, venham já de uma área africana retentora de sódio, e os que sobreviveram das diarreias, doenças, né, infecciosas, etc., foram selecionados aqueles mais retentores de sódio. O sódio tem baixa efetividade para o tratamento, mas num estudo diminui a incidência de eventos, uma meta-análise diminui a incidência de eventos cardiovasculares, juntando os 5 estudos, aliás 4 estão aí, só 4, né, que mediram a restrição de sódio e a incidência de eventos cardiovasculares. Botando tudo junto, esse é um trabalho extremamente importante que mostra que vale a pena tentar reduzir. E eu que acreditava pouco na possibilidade da intervenção não medicamentosa mudar o sódio, desmenti com meus pares todos, eu falo mas eu sou um monte de gente, né, trabalhando junto, 25 anos de coleta de dados, vários estão aqui, trabalharam na coleta desses dados, o trabalho mais longo desse hospital, porque tem quase a idade do hospital, certo? E não terminou ainda, mas o principal trabalho foi publicado ano passado, que é avaliar a efetividade da recomendação de reduzir cloreto de sódio, que a gente faz aos nossos pacientes. O que acontece com isso? Ganhei um pointer, né? Aqui está a redução da... O que acontece com os nossos pacientes? Essa é a tese, a dissertação de mestrado da Glaube, né, e feita com muito prazer comigo, e com análise, etc. Enfim, ao cabo. Nós vimos na divisão, quem trabalhou no ambulatório conhece essa ficha, que os pacientes se informam ter seguido a recomendação ou não ter seguido a recomendação. É óbvio que isso não é um ensaio clínico randomizado. Mas se tivesse havido efeito em todas as intervenções, não valia nada. Mas aqui, quando seguiram exercícios, que eu não acho que baixa a pressão arterial, não houve nada com a pressão arterial. Enquanto quem seguiu, e nesse caso da dieta hipocalórica testada para avaliação de peso também, que é outra figura, houve uma redução da pressão arterial. Então isso aqui retroalimenta-me, aliás, muda a minha hipótese conceitual e retroalimenta-me em relação à recomendação que faço, acreditando que ela possa ser útil para que restringamos o sal. Todos nós aqui, porque todos nós, quando falamos de hipertensão aqui, eu sou médico e todo mundo é paciente ou potencialmente paciente. Ok? Muito obrigado pela atenção de vocês. Bom dia a todos e todas. Então, hoje é o meu debut aqui no Grand Round, que é uma atividade acadêmica bastante consagrada e aguardada durante a semana, né, a cada semana aqui no hospital. E eu vou me apresentar então. Meu nome é Graziela Litti, eu sou enfermeira, há quase 2 anos professora da Escola de Enfermagem da URGS e venho há 14 anos trabalhando na área de insuficiência cardíaca. Então, é nesse contexto que eu falo a minha fala aqui hoje sobre a restrição de sódio na insuficiência cardíaca e tomei a liberdade de mudar um pouquinho o título. Deixa eu ver se eu me organizo aqui com de mudar um pouquinho o título da apresentação, acrescentando a restrição de sódio e líquidos na insuficiência cardíaca, que fica um pouquinho mais confortável para falar, e essa dupla anda muito junto nesse assunto.
Então, começo revisando alguns pontos importantes, já focalizando um pouco na insuficiência cardíaca, que vai ser a minha fala e a fala do Luiz na sequência. A evolução do conhecimento na insuficiência cardíaca, ela demandou a criação de programas que pudessem controlar a doença, que cursava com desfechos sombrios, principalmente epidemiológico, no sentido de aumento de morbidade, mortalidade, desfechos negativos que impactavam na qualidade de vida dos pacientes, diminuindo a capacidade funcional e aumentando os custos com a saúde. Dentro dessa perspectiva, então, a partir de então, criaram-se as clínicas de insuficiência cardíaca, que nada mais eram do que centros de referência que passavam a tratar o paciente especificamente baseados em dados da literatura que tivessem mais força de evidência, no sentido de tentar melhorar esses esforços. Esses programas de gerenciamento, eles trabalhavam numa perspectiva de uma abordagem multidisciplinar, médicos, enfermeiros, nutricionistas e assim por diante. Na década de 90, surgiu um estudo clássico que deu um nível de evidência bastante forte para esse tipo de abordagem. Dentro dessas clínicas multidisciplinares, tinha a educação para o autocuidado e a restrição hidrossalina fazia parte desse conjunto todo, né, de medidas que eram praticadas e recomendadas no sentido de tentar tratar esses pacientes. Muito bem. A gente sabe há bastante tempo que os pacientes, quando se apresentam classicamente descompensados, as manifestações clínicas, quando cursam para o lado da insuficiência cardíaca direita, que apresentam um exame clínico bastante rico, ou então para o lado da insuficiência cardíaca esquerda, nós nos apoiávamos na literatura, em periódicos da época. Vocês vejam aqui que é da década de 90, nessa revista de enfermagem e nessa revista médica, o que nós tínhamos de tratamento na época era isso, era restrição de sódio, restrição de líquido, e eu sou de uma geração que a gente consumia muito essa literatura para o tratamento dos pacientes, e isso vem mudando ao longo do tempo, mas a nossa formação toda é nessa linha. Em 2002, e agora vem um pouquinho de uma abordagem mais cronológica, surgiu esse editorial, e os editoriais são bastante provocativos. Ele tinha um título assim, O Manejo Moderno da Insuficiência Cardíaca. A educação era tão boa quanto medicação. E o que ele trazia? A medicação aqui referida nesse editorial se baseava no tratamento à base de vasodilatadores, né, de beta-bloqueadores, que tinham bastante fundamentação no sentido de pesquisas que, de fato, demonstravam um benefício real e inequívoco para os pacientes, no sentido da melhora da doença e controle. E também tinham as medicações que eram mais sintomáticas, né, que melhoravam os desfechos substitutos, como qualidade de vida, melhora da dispneia e assim por diante. No peso da balança, apesar de essa comparação ser bastante simpática, eu trago aqui a opinião das enfermeiras, nós sabíamos que essa comparação não era muito justa, porque não tinha a menor evidência de que o cuidado farmacológico funcionasse, assim como funcionava o cuidado não farmacológico. Pensando na importância da restrição hidrossalina, tem uma importância de fato clínica, porque se a gente pegar esse estudo de 2008, que incluiu 48 mil pacientes e foram avaliados os fatores precipitantes de admissão, a gente vê, dentre os fatores clássicos de descompensação da insuficiência cardíaca, que a má adesão à dieta, está certo que colaborou com poucos pacientes, mas o percentual de desfecho isolado de mortalidade ou combinado de morte e reinternação é expressivo em relação ao percentual, ao número de pacientes que tem essa causa de precipitação de admissão. Aqui já no hospital, uma produção caseira que nós fizemos na emergência, nós varremos 256 prescrições de pacientes que internaram na emergência, querendo saber quais são os cuidados não farmacológicos prescritos e realizados. E, de fato, a gente encontra que a restrição de sal vai ao encontro do que a literatura diz. De fato, é muito prescrita, né? E a restrição hídrica também vai ao encontro do que a literatura diz, seguindo as reticências. Não se tem assim muito mais embasamento e muito mais adoção dessa prescrição de restrição hídrica. O sal ganha no sentido da restrição hídrica, ela não é assim tão prescrita. Então a gente cursava, e isso é de 2010, a gente cursava na mesma linha desse raciocínio. As coisas começaram a mudar há pouco tempo. Então, nesse mesmo slide, o que é o mais importante disso tudo que eu falei até agora?
o fato de que, na parte de educação de cuidado não farmacológico, a gente está anos-luz atrás, no sentido de ter evidências em relação a se funciona ou não funciona. Porque, por muito tempo, a gente tomou emprestado a questão da restrição hidrossalina da abordagem multidisciplinar, que é um conjunto de medidas. Nunca foi avaliado isoladamente sal e líquido na IC, e isso está começando a ser agora. Que a nossa força de evidência até o momento para restrição de sal na IC e líquidos, ela é amplamente recomendada e praticada, mas se a gente for ver, o nível de evidência é muito baixo. Série de casos, consenso, opiniões de especialistas, pequenos estudos que ainda não somam e não consolidam uma informação mais confiável. A questão do líquido começa a aparecer, e aqui é um dado interessante, porque o ano é de 2003. Aquele editorial provocativo que eu comentei antes é de 2002. Então, para pesquisadores de vanguarda, eles podem ter sentido a provocação e ter visto que a comparação é desleal, porque como que vão comparar um tratamento farmacológico amplamente fundamentado em ensaios clínicos contra questões não farmacológicas que não tinham o mínimo estudo? Então, essas enfermeiras, elas publicaram o desenho, que era para instigar a população que estava interessada no assunto, e questionando a utilidade da restrição hídrica. Anos seguintes, eles publicaram os resultados e outras pesquisas vieram na mesma linha, mas começou pelo lado do líquido, e eu vou deixar para o Dr. Luiz abordar essas questões mais adiante. A questão do sal, ela é mais controversa. Claro, existem estudos na área de C, mas se a gente for ver, eles são bastante heterogêneos entre si. Variam no tamanho de amostra, no tipo de desenho de estudo, na intervenção proposta de sódio, qual a restrição que cada estudo dá e a avaliação de como esse sal é consumido. Mas o interessante desse artigo de revisão do Circulation de 2012 é que eles trazem classificados teores de sódio aplicados nos estudos, que varia de muito baixo a moderado a alto. Então, vocês vejam que varia de 230 miligramas de sódio, e aqui eu calculei o valor em sal, porque sal e sódio são diferentes, né? Até um valor alto de quase 14,4 gramas. E mais interessante ainda é que a gente costuma prescrever aqui no hospital uma dieta hipossódica, que as nutricionistas que me corrijam se eu estiver errada, mas a dieta hipossódica é aquela que só conta com o sal intrínseco dos alimentos, e esse 2 gramas adicional é de sal adicional. Então, quando a gente está prescrevendo uma dieta assim para os pacientes de IC, e essa é uma cópia de uma prescrição dos nossos pacientes, a gente está dando uma dieta, teoricamente, de muito baixo conteúdo de sal, nos casos que merecem essa restrição. Bom, quase finalizando então, eu trago esse gráfico que é bastante interessante, que fala em relação ao dietas com baixo consumo de sódio. Dietas com baixo consumo de sódio, elas de fato diminuem a necessidade do uso de diurético, diminuem a pressão capilar média, diminuem a congestão por si só, diminuem também a o estresse parietal do miocárdio e o grau de regurgitação mitral funcional, propiciando estados de insuficiência cardíaca compensada. Mas, por outro lado, a cascata que desencadeia a descompensação da insuficiência cardíaca por um consumo baixo de sódio, ela é muito mais rica e propicia aumento de retenção de sódio e líquido, aumentando as pressões de enchimento, fazendo transsudação de líquido para o espaço extracelular e desencadeando todo aquele processo de congestão que a gente conhece. De maneira que eu fiz rapidamente, eu coloquei o que as diretrizes falam, desde que elas existem, assim, de 97 a 2002, mais organizadamente. Então, aqui nós temos as 3, ó. A diretriz da Sociedade Europeia de Cardiologia, a da americana e a nossa brasileira. Vocês vejam que de 97 em diante, a diretriz europeia, ela vem diminuindo, e tudo que está em vermelho são as modificações que aconteceram ao longo dos anos em que elas foram revisadas. Então, de reduzir o consumo de sódio, a europeia já está dizendo que é uma dieta saudável, interpretem como quiser. Em relação ao líquido, a gente vem, elas também, essa diretriz é um pouquinho mais permissiva, porque ela flexibiliza mais o consumo de líquido e já diz que pode ser de 30 a 35 ml por quilo de peso, né, considerando o peso e o biotipo da pessoa e não aquela restrição fixa, independente do peso da pessoa.
A da americana também, ela vem modificando, vem aumentando um pouquinho mais, aqui já permite um consumo moderado de sódio na IC, mas em questão de líquido, ela é meio fixa em 2 litros mesmo. E a sociedade brasileira, ela vem acompanhando mais a europeia, seguindo a linha de uma dieta saudável, dando ainda um limite de sódio de 6 gramas ao dia, e quanto aos líquidos, largou um pouco de mão, porque nessa última nem menciona nada em relação. De maneira que permanecem várias lacunas na insuficiência cardíaca, né? A possibilidade do desenvolvimento de a gente buscar mais pesquisas que esclareçam de fato o papel da restrição hidrossalina, ou combinada ou isolada, de uma maneira que a gente possa interpretar melhores esses dados e que a gente consiga dar um corpo de evidência melhor. Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Bom dia a todos, obrigado pelo convite e é uma honra falar nessa atividade. Vamos falar agora de novas evidências, sódio na insuficiência cardíaca aguda. Não tenho, diferente do professor Fux, não tenho conflitos de interesse com essa apresentação. Em relação ao sódio e água na insuficiência cardíaca aguda, não há evidência clara para recomendar. Apesar disso, as diretrizes europeias, as diretrizes americanas, as brasileiras da SBC e os livros textos de medicina, todos recomendam algum grau de restrição de sódio e água na insuficiência cardíaca aguda. Em relação ao sódio especificamente, qual é a evidência? Diversas intervenções testadas, com uma recomendação que varia de 0,23 a 5,8 gramas por dia, diretrizes de insuficiência cardíaca que variam de 2 a 2,4 gramas por dia, a Heart Failure Society of America de 2 a 3 gramas por dia, e se o paciente for mais grave, menos de 2 gramas por dia, e no HCPA se exercita 800 miligramas por dia de sódio até recentemente. Então, isto é opinião de especialistas, nível de evidência C, e pode-se ver pouca consistência nas recomendações. Em relação ao líquido, qual é a evidência? Aqui nós temos 2 ensaios clínicos randomizados comparando restrição hídrica com dieta livre, já citados pela professora Graziella, que foram esse estudo irlandês, publicado em 2007, que foi neutro, e um estudo escandinavo, que então é a conclusão daquelas, do já apresentado pela professora Graziella, com N de 67, 74 pacientes cada um, ambos estudos, ensaios clínicos randomizados neutros. A crítica desses estudos é que a diferença entre os 2 braços era de apenas 400 ml de líquido por dia e provavelmente eles tenham incorrido em falta de poder e erro beta. Isso ocorreu nesses 2 estudos e eles não tiveram poder para mudar as diretrizes de insuficiência cardíaca. Portanto, o que precisaríamos para concluir sobre o benefício da restrição hidrossalina? Como mudamos conduta em medicina? Precisamos de um ensaio clínico randomizado. Como que deveria ser um ensaio clínico? Para encerrar essa questão, nós deveríamos pegar pacientes adultos com insuficiência cardíaca descompensada, com fração de ejeção reduzida e que fossem alocados no início da internação hospitalar. Eles deveriam ser randomizados para grupos bem diferentes, como, por exemplo, uma restrição agressiva, com sódio adicional de 800 mg por dia, com um máximo de líquido de 800 ml por dia, comparado com uma dieta completamente livre, estimada em torno de 3 a 5 gramas por dia líquidos livres. Esses pacientes seriam olhados, então, a perda de peso durante a internação e a estabilidade clínica deles em 3 dias. Seria visto o segmento em 30 dias e readmissões e sede desses pacientes. Esse estudo é a LIT e colaboradores, doutorado da Graziella, que rastreou 813 pacientes na nossa emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, com grande ajuda das nutricionistas do hospital, que conseguiam fazer uma dieta cega para os pacientes da emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Esse estudo foi conduzido, então, somando 75 pacientes, casualmente um paciente a mais do que o estudo da Escandinávia, e foram feitos esses desfechos com mínimas perdas e esse estudo, então, foi concluído.
Os resultados os senhores têm aqui. A variação de peso desses pacientes com uma dieta agressiva de restrição de sódio e água foi idêntica aos pacientes que tiveram uma dieta livre, tanto no terceiro dia da internação por insuficiência cardíaca, quanto no final do estudo, que era considerado o 7º dia. Score clínico de congestão, ou seja, o exame físico desses pacientes com insuficiência cardíaca foi exatamente igual. Todos os pacientes melhoraram da mesma forma, sem impacto da intervenção agressiva de restrição de sódio e água. O BNP, para tentar sairmos do viés do exame físico, foi também idêntico entre os dois grupos, e o P para o delta entre os grupos não foi significativo, mas se os senhores quiserem enxergar alguma tendência de redução do BNP, essa tendência está no grupo controle, ou seja, o grupo controle baixou mais o BNP do que o grupo que teve a intervenção. Ainda para resumir os resultados, não houve diferenças estatisticamente significativas na dose média de diuréticos que os pacientes utilizaram, no tempo para a transição do diurético IV para o diurético oral, na função renal dos pacientes, o sódio e potássio séricos e a taxa de readmissão em 30 dias. Ainda da taxa de readmissão em 30 dias também não houve estatisticamente diferença, porém os senhores veem que o grupo que foi intervido teve mais readmissões em 30 dias, numericamente falando, embora não tenha poder para esse desfecho. E houve sim um resultado estatisticamente significativo, que foi a sede desses pacientes obrigados a beberem 800 ml de água por dia. Então, houve uma interação significativa entre os grupos, mostrando que o paciente restrito sofreu sede durante a internação. Conclusão, então, deste trabalho foi que restrição agressiva de sódio e água não teve impacto sobre a perda de peso em 3 dias ou sobre a estabilidade clínica, e foi associado a significativo aumento de sensação de sede. Restrição de sódio e água em pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca é desnecessária, e assim foi o resultado deste trabalho. Foi publicado, então, no JAMA Internal Medicine em 2013 e foi apresentado como Late Breaking Clinical Trial no Congresso Europeu de Insuficiência Cardíaca em Lisboa, em maio de 2013. Um resumão para os senhores. Nós temos um ensaio clínico irlandês neutro, um ensaio clínico escandinavo neutro e um ensaio clínico brasileiro neutro, e que teve mais sede dos pacientes. O editorial desse mesmo trabalho chama atenção para uma evidência contraintuitiva de não reduzir sal nos pacientes com insuficiência cardíaca. E eu agora vou falar, será que é contraintuitivo? Uma discussão sobre esse assunto. Restrição de sódio pode ser deletério na insuficiência cardíaca, porque leva à ativação de sistemas de retenção de sódio, como o sistema ADH, antidiurético, e sistemas antinatriuréticos, como dos peptídeos natriuréticos. Aumenta níveis de adrenalina e de aldosterona. Aqui o gráfico desse trabalho português, publicado no European Journal of Heart Failure, mostra que uma dieta com pouco sal aumenta noradrenalina sérica, adrenalina e noradrenalina, aldosterona, e baixa o BNP, que do ponto de vista de como se olha, também pode ser deletério baixar o BNP, porque esse é o BNP produzido pelo paciente. Dados observacionais e experimentais sobre dietas hipossódicas e insuficiência cardíaca levam a aumento de renina, aumento da aldosterona, aumento de norepinefrina plasmática, aumento de citocinas e diminuição de pressão arterial, diminuição da produção renal de dopamina e diminuição de BNP, o que todos esses são vermelhos, negativos para o paciente com insuficiência cardíaca. Ainda na discussão, para engrossar o caldo, a administração de sódio pode ser benéfico em pacientes com insuficiência cardíaca descompensada. E aqui a gente tem dados basicamente italianos, um estudo brasileiro feito no INCOR pelo Dr. Vitor Issa, que mostra que soro hipertônico, solução salina hipertônica, evidencia melhores desfechos clínicos. E o que eu entendo que na era atual, com drogas que inibem o sistema renina-angiotensina-aldosterona, os pacientes tratados e com alto aporte de sódio, eles têm redução de adrenalina, redução de angiotensina 2, redução de BNP, aumento do volume sistólico, diminuição da resistência vascular sistêmica, aumento do volume urinário e aumento da excreção resultante de sódio, o que são todos fatores verdes positivos na insuficiência cardíaca. A insuficiência cardíaca, ela é uma doença, 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 ela é uma
Dado mais recente, de 2014, um estudo japonês muito simples, que administrou solução salina na dose de 500 ml para os pacientes e 40 miligramas de furosemida, e observou a urina dos pacientes em 24 horas. E o paciente que recebeu soro hipertônico urinou 2.700 ml, e o que recebeu glicose, com a mesma dose de diurético, urinou 1.000 ml a menos. Então, um estudo extremamente simples que comprova quase que cabalmente o benefício do sódio nos pacientes tratados com o tratamento contemporâneo na insuficiência cardíaca. Novas perspectivas do nosso grupo é produzir os mesmos resultados com os pacientes com fração de ejeção reduzida, agora com pacientes da emergência com fração de ejeção preservada, que é estimado que seja 50% dos pacientes que são atendidos na nossa emergência. Esse já tem um protocolo publicado na revista Trials. E o segmento de longo prazo desses mesmos pacientes do ensaio clínico da professora Graziella está em andamento, ainda não está publicado, mas os senhores veem que os eventos clínicos, incluindo mortalidade, são idênticos a longo prazo, 5 anos, em pacientes que são tratados com restrição agressiva de sódio ou dieta livre. Em resumo, então, senhoras e senhores, na insuficiência cardíaca aguda, restrição de sódio e água em pacientes hospitalizados por insuficiência cardíaca parece ser desnecessária. A qualidade de vida pode ser pior em pacientes sob restrição de sódio e água. E especialmente preocupantes são os dados de que a restrição de sódio possa ser deletéria. Muito obrigado pela atenção. Eu queria agradecer os palestrantes que nós conseguimos, então, abordar do rim ao coração, né, a importância do sal. Gostaria de abrir para perguntas. Eu vou fazer um comentário só, assim, didático, já que a gente tem muitos alunos, né? Eu sei que tu focasse bem, Luiz, na insuficiência cardíaca aguda, em curta duração, dieta saudável, 3 a 5 gramas. A gente sabe que o paciente que está fora daqui, que não é agudo, é o crônico, né? Ele também precisa ter uma orientação. E só para deixar claro, assim, que ele também... essa geralmente não é a ingestão de sódio que as pessoas têm. Geralmente elas ingerem mais do que isso. Então, a orientação no paciente em casa, ele vai ter algum grau de restrição, pelo menos em relação ao que ele usa normalmente, né? Então, só contextualizar esse paciente na alta, só para ter um entendimento que não é assim, ó, na insuficiência cardíaca nunca mais restringe sal. Não, Alô, obrigado pela pergunta, Beatriz. Na verdade, tem que ficar bem claro aqui a diferença dos dados já mais avançados na insuficiência cardíaca aguda, que a gente tem ensaios clínicos, e diferenciar dos pacientes com insuficiência cardíaca em geral, crônica, sensolato, onde nós temos muito menos evidências, e acho que ainda não estamos autorizados, acho que são de pesquisas, área de pesquisa, eu acho que nós estamos com diretrizes que referem o tratamento antigo da insuficiência cardíaca, onde o paciente que não tomava inibidores da ECA e beta-bloqueadores tem uma alta avidez por sódio e retém líquido e, portanto, daí restringir sódio é tratamento da insuficiência cardíaca. Hoje nós temos uma doença que o principal retentor de sódio está inibido pelas drogas, né? E que talvez o sódio restrito possa até atrapalhar. Mas isso, na insuficiência crônica, nós, por enquanto, temos que seguir as diretrizes. Não temos evidência nova nesse sentido. Na IC aguda, está mais na frente. Eu acho que a gente já tem evidência para os pacientes que refletem, os pacientes desses ensaios, que são pacientes que não têm insuficiência renal associada, são pacientes que não têm um predomínio de disfunção de lado de ventrículo direito, e ascite, etc., nasar. São pacientes com insuficiência cardíaca aguda, predominantemente esquerda, com função renal preservada. Esses pacientes provavelmente não tem sentido, frente ao armamentário terapêutico que se tem na insuficiência cardíaca, restringir sal e água. Posso fazer uma pergunta? Desculpa, vocês não estão podendo perguntar, porque nós vamos ficar conversando só entre nós. Tem uma meta-análise, está se ouvindo? Está, né? Tem uma meta-análise de crônico, que é a origem daquela meta-análise da hipertensão, porque juntou tudo junto e não teve efeito sobre mortalidade. É quando separou, eles botaram junto na meta-análise
insuficiência cardíaca e a hipertensão. Porque a hipertensão nessa meta-análise, que é a mãe daquela, aliás, quem publicou é a turma que gosta de dizer que não faz mal o sódio, os estudos patrocinados pelo Instituto do Sal nos Estados Unidos, que é para estudar sal e financiado pela indústria de alimentos. Então, fez mal, do ponto de vista de aumento de mortalidade. Mas a pergunta específica, lá quando saiu o choque 2, o balão intraórtico, perguntaram para o primeiro autor, e aí, o que aconteceu no teu hospital com o balão intraórtico? Ele disse, olha, aconteceu, botamos fora. Está sendo usado só para encher balão em festa infantil, certo? Mais ou menos a resposta dele. Eu quero fazer essa mesma pergunta para vocês. Qual é a prescrição atual no Hospital de Clínicas de pacientes de insuficiência cardíaca? Bom, aí nós entramos na mesma questão de quanto tempo leva para começar a fazer angioplastia primária no infarto agudo do miocárdio. A resposta é 10 anos. Entre uma evidência documentada na literatura e isso se tornar prática estabelecida, leva 10 anos. Então, acho que no Hospital de Clínicas, se nós fizermos um levantamento hoje sobre a dieta dos pacientes, seja igual ou minimamente diferente da encontrada pela Graziella, de 95% dos pacientes fazendo restrição de sódio. Mas na equipe da insuficiência cardíaca também? Eu acho que só na minha. Porque leva 10 anos para a evidência chegar na prática clínica, essa é a minha impressão. Deixa eu... já que... ops. Teria uma pergunta do povo aqui. Super instigante essas questões aí. Eu tenho uma dúvida quando vi os dados. O espectro da insuficiência cardíaca ele é bem amplo, né? Tem num grupo um paciente que tem, na verdade, hiponatremia, que está hipercongesto, super diluído, absolutamente expandido corporalmente, mas com intravascular baixo. E tem esse grupo que foi estudado, que é um grupo agudo, com fração de ejeção só, né, disfunção predominantemente sistólica, insuficiência cardíaca que se apresenta e que se consegue medir um efeito de estilo de vida, que também é uma coisa difícil. A inexistência da diferença dos desfechos, o efeito neutro, como vocês demonstraram, e acho até que faz sentido dentro de renina, angiotensina, aldosterona, mas eu fiquei em dúvida, como vocês calcularam o tamanho amostral para montar esses ensaios clínicos com 75 pacientes? Como a gente pode ter certeza que esse efeito neutro é de fato neutro? Qual foi? Da onde saiu o cálculo? Ótimo, boa pergunta. Na verdade, no ensaio clínico do Travers, que é um daqueles dois ali, tá, anterior, se viu, tínhamos dados prévios para avaliar o tamanho de efeito e, consequentemente, para calcular o tamanho da amostra, se baseou na perda de peso dos pacientes, tá, e eles tinham encontrado o resultado neutro. Então, o que o nosso trabalho adicionou é que nós acreditamos que eles pudessem ter encontrado uma falta de poder porque a diferença entre os grupos era pequena e porque eles tinham recomendado uma dieta e os pacientes deveriam seguir, e o nosso trabalho, a dieta foi trazida para os pacientes na emergência, o senhor tem que comer isso aqui. E, na verdade, foi muito mais agressiva. Então, na verdade, se com uma diferença maior entre os grupos nós continuamos encontrando a neutralidade, a gente acreditou que ele está espelhando uma realidade. Houve críticas, evidentemente, inclusive em cartas, de que esse trabalho nosso não prova nada, porque ele é muito pequeno. No entanto, ele é o maior deles. Porque os outros dois, o segundo maior tem 74 pacientes, o nosso tem 75. Então, na verdade, é a evidência disponível. É a evidência disponível. Quando houver um ensaio com 1000 pacientes, ótimo. Pode ser que reproduza ou não. Foi feito na estimativa da diferença de peso, mas o desfecho aferido não foi a diferença de peso, talvez tenha um pouco disso nesse resultado. A gente fez 2 cálculos do tamanho da amostra, na verdade, uma baseada no peso e outra baseada nesse desfecho composto, que é a estabilidade clínica, que envolvia também exame físico e envolvia o momento da transição para o diurético oral. E, na verdade, no cálculo de ambas, deu praticamente a mesma coisa. Então, a gente considerou 2 desfechos primários, que era peso e estabilidade clínica.
Oi, parabéns, acho que é um tema instigante, todos trouxeram alguns aspectos importantes. São duas perguntas, uma sobre intervenção e outra sobre prevenção. Recentemente a professora Noêmia Goldrasch, que trabalha muito com hipertensão, e a gente tem visto que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem antecipado as aferições de pressão arterial na criança já em idades muito precoces, e que, por exemplo, aquelas massas pré-preparadas, quando se põe aquele pozinho, tem quase 11 gramas de sódio, e aquilo é consumido pela população infantil em grande quantidade. As duas perguntas seriam essas. Na prevenção, eu não sei qual é a opinião de vocês e a credibilidade sobre, já quando tu começa a introduzir alimentação complementar, tu tentando ofertar a menor quantidade possível de sal na dieta, ou até nem colocando sal nas diversas comidas que a criança vai consumir, e inclusive, evidentemente, com os produtos industrializados, se isso poderia ter um impacto na questão da palatabilidade no consumo para a vida futura. Essa é a primeira pergunta. E o outro é sobre a intervenção. O que se sabe, assim, um dos grandes impactos que se teve em reduzir a pressão arterial ou desfechos cardiovasculares é quando tu consegue impor nas indústrias uma redução na inserção, na colocação de sal como conservantes ou outros produtos. Será que a gente conseguiria, ou existe algum empenho das diversas sociedades de tentar intervir também na questão industrial, porque isso poderia ter um impacto favorável? Obrigado. A primeira pergunta tem uma interessantíssima resposta, que é o estudo do Hoffman e colaboradores, que me impressionou muito quando foi publicado a primeira vez. Recém-nascidos, randomizados para sem sal e dieta usual. 2 anos depois, pressão mais baixa no sem sal. Há 1 ano, Hoffman, 20 anos de segmento. Aquelas crianças, isso é uma coisa boa de se ficar velho, a gente acompanha os trabalhos e os pacientes crescendo, envelhecendo. 20 anos depois, mediram a pressão naquelas crianças, agora adultos jovens. E a intervenção tinha sido só 2 anos. Né? Depois eles foram para a vida. Diferente. Diferente. Então, pode ser uma chave, né, mais precoce ainda para acabar com a hipertensão. Tá? Sobre sal, intervenções e a indústria. A indústria é inteligente, certo? Então, ela, por exemplo, se houver uma restrição grande na quantidade de sal, quebra, por exemplo, a Coca-Cola. 60% da água que nós tomamos e substituímos a água por coca ou por coisas que tais, 60% depende do nosso abuso de sal. Se nós não comêssemos sal em grande quantidade, nós podíamos beber 300, 400 ml, né, por dia. O nefrologista não vai me deixar mentir. Talvez 600, né? 600, vai 600 está bem. 600 e a gente bebe 2 litros. Inclusive tem uma taxa de bobagem coletiva aí, que é quanta água nós devemos beber. Não, isso é uma bobagem imensa. Fora é renal crônico, né? Porque a água a gente bebe quanto sal a gente ingeriu, entendeu? Então, nós bebemos, em média, 2 litros por dia. E tem gente que recomenda beber 2 litros como medida terapêutica, do que, sei lá o que. Então, vale a pena. A indústria está sabendo disso. Estão fazendo associações. Tem um país escandinavo, que eu me esqueci qual é, que tem um sal abundantíssimo, sem sódio, e que reproduz o sabor do sódio. E eles trocaram nas indústrias locais e a pressão do povo está caindo. Finlândia, talvez, tá? Está na literatura. E nos outros países estão sendo feitos acordos, inclusive no Brasil. No Brasil, um recente encontro das indústrias, elas se comprometeram a reduzir, se não me engano, 10% da quantidade de sódio conservante nos alimentos, ok? Porque sai caro para elas perdem dinheiro se elas tiram o sódio, porque a substituição de sódio hoje, fora esse sal finlandês aí, é basicamente refrigeração. E a refrigeração é muito mais cara que o sal, né? Mas as sociedades estão se movimentando. No Reino Unido já houve uma mudança mais substancial e mais 2 gerações talvez a gente tenha erradicado tudo isso. Por enquanto tem que tomar diurético mais cedo. Só aproveitando essa questão da água, né, que é uma pergunta que os pacientes fazem, quanto de água. Tem evidências para 3 situações em que a água, um mínimo de 2 litros ou um pouquinho mais, não mais do que 4 litros por dia, com certeza, é benéfico.
seria na litíase, na prevenção da litíase, né? Alguma coisa sobre progressão da doença renal policística do adulto, né? E, eventualmente, no sentido de aumentar o número de micções por dia naquelas pessoas que têm infecção urinária de repetição. É isso? É isso? É. Tudo? Não, para melhorar a pele, não? Não, na realidade, tem alguns trabalhos tentando mostrar, tem um trabalho australiano mostrando que tomar mais de 2 litros de água por dia preveniria a progressão da doença renal crônica. Mas isso ninguém acredita muito, na realidade, não é um estudo completamente imperfeito. Tá bom. Professora Nadine, última perguntinha, posso? Queria perguntar para a professora Graziella, que trabalha na clínica de insuficiência cardíaca, como é que vocês estão abordando isso, tentando pensar a pergunta que o professor Flávio fez para as prescrições, como é que está sendo a abordagem lá nos grupos e trabalhando com os pacientes em relação ao sal? É para parar, não é para parar? Como é que ficou esse negócio? O doutorado é teu, Grazi. Pois é. A gente leva em conta como o estudo foi conduzido. Ele foi testado em pacientes agudos internados. No contexto ambulatorial, a gente não tem essa resposta ainda. Então, o que segue, a gente segue a tendência da diretriz europeia, que é de flexibilizar a ingestão de líquidos. Então, para os pacientes do AMBU, 30 a 35 ml por quilo de peso, a gente calcula na hora e leva em conta o peso do paciente. Se o paciente tem mais de 85 quilos, o que poderia ele tomar muito mais líquido, a gente considera igual essa quantidade. Em relação ao sal é a dieta saudável. Os dados, talvez, dos estudos que estão vindo aí pela frente, talvez nos tragam mais informação em relação ao paciente ambulatorial. Mas a nossa preocupação inicial foi com aquele paciente que está internado e que está gerando os desfechos todos, né? Então, é o paciente que não precisa, teoricamente, fazer a restrição hidrossalina. Então, eu quero agradecer mais uma vez aos palestrantes, colaboradores, à plateia. Vamos encerrar. Boa tarde para todo mundo.